É muito mais, né, professor, do que estarmos a campo e contando a nossa experiência, o que a gente pôde viver estando a campo, é bem relevante, né, para a ufologia, já que o registro do próprio fenômeno é tão complicado às vezes, né? Então a gente consegue, através dos relatos das pessoas, viver um pouco e tentar ligar os pontos, né? Do que você ouve de uma pessoa que está no ponto A para a pessoa que está no ponto B, para a pessoa que está no ponto C. Existe uma semelhança, né, professor? E aí a gente vê que mesmo pessoas que não se conhecem, e muitas das vezes em locais bem remotos do nosso país e do mundo até, mostram que o fenômeno ele tem uma característica, ou se não for o mesmo fenômeno, a gente consegue identificar cada tipo de fenômeno de acordo com cada relato que as pessoas contam pra gente. A gente sabe se aquilo que ele está contando é plausível daquele fenômeno ou não, né? Tipo, um exemplo eu vou dar aqui. As luzes, né? Aquelas luzes que na hora que acende ela tá lá longe, aí daqui a pouco ela apaga lá longe e vem acender na tua cabeça. Isso normalmente acontece na Igatu. Ela acende na tua cabeça, e na hora que ela acende na sua cabeça, a temperatura é muito quente. Ela acende como se fosse um fogo. Ou, por exemplo, a luz, né? Quando a gente não tinha a luz fria na nossa casa, ela que era aquela luz incandescente, né? A gente sentia a temperatura da luz, né? Agora você imagina uma tocha acendendo gigantesca na tua cabeça, né? Essa luz normalmente, se a pessoa tiver xixi, cocô pronto, vai soltar ali na hora. Então é uma coisa que, dentre os relatos que a gente pôde ouvir de pessoas aí por onde a gente conversa, seja online ou presencial, são relatos que mostram que a pessoa não tem orgulho de falar que fez xixi, cocô nas calças, né? Então, para ela contar isso aí, ela tem que estar de coração muito aberto, e a gente tem que saber que esse fenômeno que a gente está mexendo não é brincadeira, né, professor? Exatamente, Cleito. Já foi um tempo que as pessoas eram mais fechadas em relação a falar sobre esse tema, e principalmente relatar seus próprios casos, né? Porque o fenômeno ele é tão intrigante que deixa a pessoa fechada, se sente até constrangida em relatar o que se passa, tá? E tem esse lado também, como você citou, das coincidências, porque não é uma coisa isolada. Um caso que acontece no Pará, às vezes acontece um caso semelhante lá no sul do país, tá? Então, isso chama muito a nossa atenção, porque esses fenômenos têm esse lado muito parecido e deixa o pesquisador ainda mais incentivado a buscar o que realmente acontece, tá? Porque as pessoas ficam aterrorizadas, mas a grande maioria não tem a menor ideia do que se trata, tá? Embora nunca tenha sido uma coisa que tenha sido esclarecida, né, cientificamente, pelo menos a nosso ver, mas as pessoas ainda se sentem um pouco retraídas em relatar os fatos. Isso já, de algum tempo para cá, melhorou bastante, já tem pessoas com uma mente mais aberta, e à medida que as pesquisas vão avançando, as pessoas vão abrindo mais o coração e deixando a coisa sair com mais facilidade. Então, já existe aí uma certa flexibilidade no que diz respeito às pessoas relatarem as suas ocorrências. Isso tem facilitado muito o trabalho da gente aí no interior do Brasil. Essa questão, até o material que o senhor mandou para mim, eu não vou ficar lendo na íntegra, a gente vai colocando aos poucos para ficar uma coisa mais dinâmica, mas eu vou ler esse comecinho aqui, ó. Pesquisador do fenômeno UFO desde 1990, através da Associação de Pesquisas Ufológicas Al-Nilam, em Teresina. Em 2007 entrou para o PUP, que é com o Flávio Tobler, né? União de Pesquisas Ufológicas do Piauí. Atualmente faz pesquisas de forma independente com um grupo de amigos pelo interior do Piauí e do Maranhão, e também Maranhão, liderado pelo professor Flávio Tobler.
pesquisador experiente e de renome nacional. Mais uma vez a gente manda um abraço para o Flávio. Professor, antes da gente falar desse período atual, essa tua caminhada na ufologia, que o senhor falou que começou a pesquisar em 1990, né? Mas eu tenho certeza que todo pesquisador de ufologia, a infância traz alguma coisa para que ele tenha essa convicção de ser um pesquisador depois da sua adolescência, ali quando está se vendo como um homem já, né? De virar um pesquisador sobre o fenômeno UFO. Eu, por exemplo, minha história é mais ou menos assim. Na minha infância, eu tinha não sei se é dom que fala, eu tinha um pouco assim dessa parte de sentir as coisas, e aí eu comecei a ver e ouvir, né, certos fenômenos. Algumas pessoas poderiam falar que é espiritual, outras falariam outras coisas, mas para mim o que eu vi ali, eu tenho certeza e convicção do que eu vi, e normalmente espiritual, o fenômeno poderia parecer algo translúcido. Não foi o que eu vi. O que eu vi foi algo físico, algo que a luz não ultrapassava, né? Não transpassava, melhor dizendo, a massa da pessoa, né? Então eu acredito que eu vi ali foi algo que até hoje eu fico com a minha cabeça me perguntando, e eu acredito que várias pessoas passaram por essa mesma experiência que eu tive. Aí eu pergunto para o senhor, na sua infância, na sua adolescência, teve alguma experiência que chamou a atenção, que fez o senhor virar um ufólogo? Veja bem, Cleito, todo ser humano, isso faz parte já de cada um, tem aquela busca, aquele interesse por tudo que é mistério, né? Tudo que a gente não conhece, tem aquele despertar interior que você está sempre querendo buscar em saber de que se trata. Então, assim, a minha trajetória, ela começou, a primeira vez que eu tive o contato com essas questões, que envolve hoje a chamada ufologia, começou aos 10 anos de idade, tá? Quando eu observei numa cidade onde eu morava, no sul do estado do Piauí, uma cidade chamada Parnaguá, né, no extremo sul do Piauí, isso nos anos 70, mais precisamente em 1977, que posteriormente eu vim associar aquela onda ufológica do Operação Prato. Operação Prato. Só depois é que a gente veio associar isso. Então, nessa pequena cidade, uma cidade bem pequenininha à época, que naquele período, ainda para você ter uma ideia, ainda se chamava de vila. Algumas pessoas chamavam a cidade de vila, tá? Porque era uma cidade lá que foi criada através de se eu não me engano, era uma fazenda do imperador de Dom Pedro II, e por aí vai. E na época, estavam ocorrendo aparecimentos de objetos luminosos no interior dessa cidade. Estava tendo muitas aparições e, como eu tinha apenas 10 anos de idade, só ouvia os relatos que o aparelho, chamava de aparelho, né? O aparelho perseguiu alguém, né? Geralmente caçadores, né? Caçadores ou agricultores, geralmente à noite, né? Eu só ouvia falar, o aparelho perseguiu alguém, o aparelho correu atrás de alguém. E não sabia que aparelho era esse, né? E quando foi uma certa noite, eu lembro bem que era no segundo semestre de 77, tá? Eu estava no quintal de casa, eu, a minha tia, alguns familiares, isso era cedo da noite. Apareceu um objeto em forma circular, um pouco abaixo das nuvens, e ele refletiu uma luz verde, e ele era todo na cor verde marca-texto. Era um objeto grande, e ele lembrava muito um timão, aquele timão do navio. Uhum. O timão do navio, parecia muito naquilo ali. Porque ele tinha ao seu redor, nas bordas, tinha saíam umas pequenas pontas, mas todas na mesma cor, na mesma tonalidade. E a gente ficou observando aquilo e ninguém sabia o que era. E aquilo ali ficou marcado na minha mente, aquele objeto. E todo mundo aterrorizado com o aparelho que estava
Ele tinha alguma movimentação, professor? Não, ele se mexia, mas era bem lentamente no céu. Ele estava quase estacionário no céu, abaixo da nuvem. E o interessante é que naquela época, as pessoas, nesse período, todo mundo, a cidade toda apavorada, as pessoas iam dormir muito cedo. Até porque na cidade não existia iluminação elétrica. A iluminação que tinha era de uma usina a vapor, que era movida a lenha na cidade. Então, quando dava 10 horas da noite, ela só funcionava até 10 horas da noite, nessa cidade, né? E aí, 10 horas da noite, encerrava a iluminação. Só tinha iluminação pública mesmo, só nas vias da cidade. Não tinha energia elétrica nas casas. Tá? Era só aquela iluminação na rua, às 10 horas parava, então todo mundo já se recolhia, justamente com medo desse aparelho, né? Então, esse foi o meu primeiro contato, e aquilo ficou marcado, né? Ficou marcado. E também, nesse período, só complementando essa parte, o único meio de comunicação que a gente tinha era o rádio. A gente ouvia muito a Rádio Globo, Rádio Nacional, que eram os principais meios de comunicação. O jornalismo que se ouvia era da Voz do Brasil. Tá? E o meu pai, ele costumava ouvir o rádio. Eu não entendia muito bem as notícias, o que se passava, mas depois eu pegava os comentários com os mais velhos. Naquela época, falava-se de um aparelho que ninguém sabia ao certo, pelo menos a gente não tinha essa compreensão, falava-se de um aparelho, já não bastasse o que estava ocorrendo na zona rural, que os relatos de pessoas que foram perseguidas eram mais na zona rural. Então, algumas pessoas relatavam que ouviu pelo rádio que um aparelho ia cair no Brasil, naquela época, 1977. Aliás, de 77 para 78 já foi mais no final. Então, falava-se de um aparelho que ia cair esse aparelho, e aí a gente dormia todo mundo assustado. Eu, pelo menos, fiquei com aquilo na cabeça, né? Que, posteriormente, depois que eu mudei para uma outra cidade, já no final já em 79 para 80, eu descobri que esse aparelho era... Isso já muito tempo depois. Esse aparelho caiu, eu não sabia o que era. Então, eu descobri que era o Skylab. Né? O Skylab é a primeira estação espacial que a NASA construiu, que ela veio a cair na Terra em 79. Então, esse era o aparelho, né, que ia cair. Mas aí os relatos continuaram, tá? Lá na cidadezinha. E tinha muitos relatos de pessoas que foram perseguidas por esses objetos. E também, fazendo uma ligação lá com Colares, as pessoas relatavam que nas rodas de adultos, eu às vezes estava pelo meio ali, eu sempre ouvia falar, não, o aparelho, ele chupa o sangue das pessoas. Dizem que é um aparelho lá do exterior, perdão. Mas isso já em 79 77. Ou já passou de 80? Ainda em 77. 77 já tinha o pessoal falando da Operação Prato? Não exatamente da Operação Prato, mas eles falavam que o objeto, que esses aparelhos, ele atacavam as pessoas que já tinham atacado até animais que chupavam o sangue das pessoas. É aí que eu faço a relação depois, só quando eu entender mais com a Operação Prato, que eu fiz a ligação. Tá? Mas relatavam muito que o aparelho chupava o sangue das pessoas. E ainda tem um detalhe. Em 79, a gente se mudou, a minha família mudou para a cidade de Corrente, que também fica próximo, fica a 74 quilômetros dessa cidade chamada Parnaguá. Tudo lá no sul do estado do Piauí, aqui do Piauí, no extremo sul. Nós mudamos para essa cidade, a cidade hoje é uma cidade polo, Corrente, é uma cidade bem maior, mais desenvolvida, né? Na época também ela já era cidade polo, tá? E nesse período eu descobri lá em Corrente que estavam vindo para a cidade, era um evento, para nós era um evento, observar uns aviões da FAB que estavam fazendo um trabalho lá no aeroporto local. Aeroporto não, campo de aviação, que era um pequeno campo de terra. E a gente, quase todo dia, a criançada principalmente, eu na minha idade, ia para lá observar esses aviões da FAB. E o que mais chamava a atenção nesses aviões
é que eles vinham carregados de veículos do Exército, ou era do Exército, Aeronáutica, não sei, mas eram aqueles jipes do Exército, combis e outros veículos, caminhões, também muitos soldados. E depois dos aviões começaram a aparecer os helicópteros, que lá na cidadezinha anterior, nessa que eu morei antes, em Parnaguá, eu cheguei a ver os helicópteros passando no interior. Não sabe-se o que eles estavam fazendo ali. Tá? E aí, lá em Corrente, os aviões, esses da FAB, lembro muito bem ainda hoje dos aviões, do nome que tinha gravado lá, Hércules e Búfalo, que são os aviões cargueiros da aeronáutica, né? Hoje, quando eu vejo aqueles aviões, eu me remeto diretamente nessa época. E esses aviões desciam com muitos tanques, aqueles tambores de combustível de 200 litros, muitos, e muitos equipamentos, e até hoje não se sabe qual era o motivo da presença deles ali naquela cidade. Até hoje a gente não sabe, eu não sei. Aí, depois desses relatos, ainda lá nessa cidade, eu vi outros relatos, mas já um pouco diferentes do que eu via nessa pequena cidade lá, chamada Parnaguá. Essa questão que o senhor mencionou, professor, fiquei um pouco curioso, né? Essa questão que o senhor mencionou de, mesmo não tendo conhecimento através dos jornais, das informações que a imprensa trazia, já se falava de possíveis luzes que chupavam o sangue. E quando o senhor ficou sabendo, talvez depois de grande, sobre a Operação Prato, na hora o senhor já remeteu a esse caso, né, a essa lembrança de infância, de adolescência. O que o senhor lembra mais dessa época sobre especificamente essa questão das luzes chupadoras de sangue, né? Que provavelmente, vamos lembrar, pessoal aqui, que aconteceu no Pará, né, na ilha de Marajó, porém em toda parte ali do Maranhão, Ilha do Caranguejo, né? Ou seja, essas luzes elas frequentavam toda a região ali, né? Não somente lá na parte da Ilha do Marajó, mas também a região nordeste ali, mais para cima, né? Maranhão, Piauí. O que o senhor lembra de que os adultos falavam e se eles contavam algo que tinha acontecido realmente com pessoas que eles conheciam? Apesar da minha idade, eu tinha 10 anos só, nessa época, 10 anos de idade, os relatos que a gente ouvia falar que as pessoas que já tinha acontecido, não para a pessoa chegar a óbito, mas já tinha ocorrido gente que tinha sido atacada e tinha sido chupado sangue, embora a pessoa não chegou a morrer. Mas eu ouvia muito esses relatos. Isso aí criou um pânico lá nas pessoas naquele período. Eu lembro muito bem disso, que pouca gente se arriscava a sair à noite, mesmo na cidade. O meu pai, naquela época, ele era caçador e ele passou um período sem sair no mato também. Não chegou a acontecer com ele, mas com outras pessoas, colegas dele. Eu ouvia os relatos que tinham ocorrido perseguições. Tá? E nesse mesmo período, nessa pequena cidade, eu cheguei a presenciar com outras pessoas no interior, na zona rural, eu vi os helicópteros passando. Tá? Às vezes passava de 2 helicópteros, todos juntos, os helicópteros. Porque de baixo você vê os helicópteros passando, a gente achava que eles eram pretos, na cor preta. Na verdade, depois que eu vi pessoalmente lá na outra cidade em Corrente, eles não eram pretos, eram verdes, né? Aquele verde escuro, né? Que é a cor dos veículos militares. E aí, só depois é que eu fiz essa ligação com a Operação Prato. Porque, veja bem, Cleiton, toda essa região aqui, não só do Piauí, a parte do Maranhão toda, teve um período, lá acho que da década de 70, que tudo era classificado como Mata Atlântica. Um pouco a Mata Atlântica aqui no Nordeste, ela era muito grande, abrangia muito uma grande parte. E esses fenômenos aconteciam muito nessas regiões de Mata Atlântica. Na época lá, ainda existiam muitos animais que hoje, já com o conhecimento que eu tenho,
eu lembro que esses animais eles são animais característicos da Mata Atlântica, né? Muitos deles. Então, assim, o fenômeno, você observa que ele ocorria mais na parte aqui do Maranhão, subindo até chegar no Pará. Então, pegou essa parte do Piauí também. Tá? E seria interessante se a gente tivesse um acesso desses registros, qual era o motivo dessa operação, desses aviões, desses militares estarem lá naquela região. Entendeu?